tarde à mesa de jurados, boa tarde a caros colegas e demais convidados. Eu vou passar a fazer a apresentação dos membros do grupo: Claudete Marisa, Lorena Correia de Buspala, Marisa Capitango, Paula Rangel e Rosete Canelas. O nosso projeto tem como tema risco de crédito. O nosso projeto está constituído por 5 capítulos, nomeadamente o referencial teórico, crédito, risco, risco de crédito e estudo de caso, que fizemos estudo de caso com uma das agências do Banco BFA. Pretende com esse projeto fazer uma análise de risco envolvido a quando da concessão de créditos concedidos pelas instituições financeiras. O projeto tem 3 palavras-chave, que é crédito, microcrédito e incumprimento. O projeto visa analisar, dentre as várias modalidades de créditos solicitados, qual envolve maior e menor risco e também de que mecanismos devem ser traçados e seguidos a fim de os bancos poderem evitar que se criem ou evitar que apareçam os riscos. O nosso projeto justifica-se não só pela sua objetividade, atualidade, relevância e pertinência, mas porque também acreditamos que ser uma ferramenta que poderá contribuir com subsídios teóricos no mundo acadêmico e social, onde poderá complementar diversas ideias que se têm tido com relação ao risco de crédito. Este projeto tem como objetivo geral compreender o que é o risco de crédito e de demonstrar as garantias ao qual o banco se apoia caso haja incumprimento por parte dos seus clientes. Surge então a seguinte problemática: o que aconteceria aos bancos caso os seus clientes não honrassem com os pagamentos de crédito? Para essa problemática surgiram então as seguintes hipóteses. O banco levaria a tribunal os seus clientes, o banco acionaria as garantias reais, o banco reduziria a concessão de crédito ou ainda o banco abriria falência. Para a metodologia desse projeto, ela consistiu na consulta de fontes documentais, consulta de livros especializados de gestão, ainda a entrevistas a especialistas, inquéritos e pesquisa à internet. Eu vou passar a palavra à minha colega Paula, que vai dar sequência, vai falar do segundo capítulo, que é o crédito. Tal como disse a minha colega, dando sequência à apresentação do nosso trabalho, começarei por falar do crédito, que é o segundo capítulo. O crédito, etimologicamente, radica do vocábulo latino crédito, proveniente do verbo credere, que significa acreditar, confiar. O crédito é uma criação da sociedade para facilitar a vida em comum. Segundo Stuart Mill, o crédito é a permissão de usar o capital de outrem. O crédito classifica-se em, de acordo com a forma que assume que está constituído entre crédito titulado e não titulado, de acordo ao regime da sua utilização, que é o crédito puro e legado, tendo em conta a natureza das suas garantias, que são reais e pessoais, tendo em conta a entidade que recorre ao crédito, que é o crédito público e privado, quanto à sua duração, que é a curto, médio e longo prazo, e quanto a outras modalidades do crédito, que são factoring e leasing. Existem 3 funções essenciais do crédito, que são tornar disponível no presente a moeda futura, incrementar a velocidade na circulação da moeda e, terceiro, permitir o aumento da produtividade dos capitais. Títulos de crédito. Os títulos de crédito surgem para formalizar juridicamente a relação contratual entre credor e devedor, visando tornar mais simples e segura a concessão de crédito. A imagem presente mostra-nos a existência de uma relação de crédito. Para verificar-se esse ato de crédito, tem que haver uma troca em que uma prestação econômica no presente corresponde a uma promessa de uma contraprestação econômica no futuro. Existe outro elemento fundamental nas relações creditícias, que é a confiança. A confiança é essa considerada condição de crédito. Passo a palavra à minha colega Marisa. Abordarei agora sobre o terceiro capítulo, que tem como tema o risco.
O risco é a probabilidade de ocorrência de evento cujas suas consequências reduzem a perspectiva de concretização de objetivos delineados para uma determinada variável, seja ela financeira ou não. Não obstante a relevância do risco de crédito, a nossa figura nos mostra que as empresas estão sempre em confronto com vários outros tipos de risco, que são o risco operacional, o de mercado e o de negócio. Mas o risco de crédito surge do incumprimento do cliente e o objetivo é recuperar esse risco. Assim sendo, a gestão do risco tem como propósito não evitar os acontecimentos desfavoráveis, mas sim assegurar os valores ou lucros, facilitando a concretização dos objetivos dessa organização. O diagrama aí presente no quadro mostra o processo de gestão de risco segundo Otis. A medição do risco, ou medir o risco, implica capturar de fontes de incerteza e a magnitude dos efeitos negativos na rentabilidade. O mercado nos oferece uma medida geral de risco, que é a taxa de juros. Assim passamos agora para o prémio de risco. O prémio de risco consiste em recompensar de ativos com risco em detrimento de ativos sem risco. Os gráficos aí no quadro presente implicam um aumento do risco de não pagamento das obrigações privadas. O nosso gráfico à esquerda representa as obrigações das empresas privadas e à direita representa as obrigações das empresas públicas, onde, quando surge um aumento por parte de não pagamento das obrigações privadas, no gráfico à esquerda, a procura desloca-se para a esquerda. Automaticamente reduzimos o preço e aumenta a taxa das obrigações privadas. Em contrapartida, no gráfico à direita, que tem a ver com as obrigações públicas, tende a funcionar o contrário. Quando há um incumprimento, ela desloca-se para a direita, aumentando o preço e diminuindo a taxa, dado que o prémio de risco é dado pela diferença das taxas, onde as obrigações ou a taxa das obrigações públicas são consideradas nulas. Dando sequência à apresentação do nosso trabalho, falarei agora sobre o quarto capítulo que retrata o risco de crédito. O risco de crédito é a probabilidade de incumprimento de uma promessa do pagamento por parte do devedor, quer seja por não poder ou então por não querer pagar. O risco de crédito de um banco pode ser classificado em 4 grupos: risco de cliente ou intrínseco, risco de concentração, risco de administração do crédito e, por fim, risco de operação. Essa imagem retrata a gestão do risco de crédito. É importante salientar que em todas as organizações revelam-se diferentes riscos. Riscos esses que resultam de uma gestão deficiente nas indefinições internas e desalinhamento da gestão com a estratégia dos objetivos de negócio. Portanto, é primordial saber gerir o risco de crédito, uma vez que uma má gestão do risco de crédito repercutir-se-á desfavoravelmente no lucro e, sobretudo, no valor da organização. Análise e controle do crédito. Análise e controle de crédito tem início com a decisão de concessão ou não do crédito. Se o crédito for concedido, segue-se a monitorização e utilização do crédito e depois vêm as cobranças. Caso o crédito não seja concedido, o risco de crédito é inexistente. Contudo, a avaliação e controle do risco de crédito só serão eficazes se os objetivos e posicionamentos pretendidos transparecerem devidamente à política de crédito. No risco de crédito temos ainda alguns métodos de avaliação que cito: o rating, o Z-score e, por fim, o crédito score. Temos ainda as garantias. Garantias que nada mais são do que uma espécie de segurança adicional na qual os bancos se apoiam no momento de conceder o crédito. As garantias são classificadas em 2 categorias: garantias pessoais, que não vinculam nenhum bem ao cumprimento da obrigação, são elas o aval e a fiança, e as garantias reais, que vinculam um ou mais bem ao cumprimento da obrigação e são consideradas garantias reais o penhor, a hipoteca, a antecrese e propriedade fiduciária. Passo agora a palavra à minha colega José. Passo agora a falar sobre aquele que é o 5º capítulo do nosso trabalho, que está incorporado com o estudo de caso. O mesmo foi feito nas dependências do Banco de Fomento Angola, aquele que foi o vencedor do Prémio Sirius na categoria de melhor empresa do setor financeiro em 2011 pela Deloitte. Pelo estudo feito dentro do BFA, constatamos que os clientes solicitam mais os créditos de habitação, o crédito automóvel e o crédito pessoal. Entre o crédito automóvel e o crédito habitação,
viu-se que há uma particularidade. Os dois créditos, para serem cedidos, o cliente deve ter domiciliado em sua conta já 10% do valor do bem que pretende adquirir. Importante também frisar que no crédito à habitação, o cliente deve ter uma idade mínima possível, ou seja, desde que seja maior de idade. Por quê? Porque um cliente que já tenha 55 anos, o banco já encara uma situação de risco. Por quê? Porque o prazo de recuperação é de 15 anos e a taxa de natalidade, a expectativa de vida de Angola é até 60 anos, então o que faz com que o banco se sinta numa situação de risco na altura em que conceder o crédito a pessoas já de certa idade. Passando agora, os diagramas